Olá, bom dia, boa noite, boa madrugada. Oi, Luísa, vou falar com você agora, hein? Isso, vou falar. Acorda, menina. O Flor, acorda, Luísa aí. A Luísa acorda a Flor. Isso. Pra gente falar, conversar assim, um pouquinho, entendeu? Isso, verdade, verdade. Fala aí, ó, com as pessoas, todo mundo aí da terceira idade. O quê? Que é terceira idade? Todo mundo assim, a partir dos 50, entendeu? É verdade. Feliz é a nação, né? Que alcança a terceira idade. Muito não alcança, né? Verdade. Oi, tudo bem? Oi, meninos, meninas lindas da terceira idade. Vamos falar assim, conversar assim um pouquinho, que a gente tem sempre alguma coisa para ensinar, né? Essa cambada linda aí, jovem, bonita, inteligente, abençoada, entendeu? Isso, vamos lembrar de alguma coisinha assim para estar conversando com eles? Vamos embora! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos nós. Aqui seguindo rapidinho sobre esta nossa série falando sobre Santa Ceia, né? Lembramos que a ceia quer dizer banquete, né? Festa, porque nós estamos falando ali sobre aquela última festa, aquele banquete, aquela ceia que Jesus fez com os seus discípulos, que era a sua igreja reunida, né? Que ele recolheu ali os 12 e ali era a sua igreja. Então ele estava dando as últimas instruções, né? Do qual ele, antes de antemão, ele já tinha mandado que eles se avisarem que a Israel, né? Ela está lá em Mateus 10, versículo 5. Ele instruiu, ide e pregai a toda criatura ali, né? Naquela geração, Mateus 24, versículo 34, ali 35. Naquela geração ia acontecer ainda assim o juízo, né? Porque ele veio para Israel, né? Então nós vemos então, por isso quando falamos vem cear, nós estamos falando vem jantar, porque ceia é o que? É um jantar, né? Jantar especial. Então, naquela cultura, naqueles dias ali para os judeus, né, a ceia era a principal refeição do dia, né? Então, aquela ceia ali de Jesus fez ali com os seus discípulos, literalmente falando, era a Santa Ceia, porque tinha um santo, né? Tinha um santo ali. Então, era a principal. Então, era a ceia, o quê? A espiritual, era o jantar espiritual. Ali ele ia ensinar como a sua igreja, né, iria se saciar de verdade, né? Então, porque era na ceia que se festejava o quê? A comunhão das famílias. Então ali ele estava com os seus discípulos, que era a sua igreja ali, dando as últimas instruções como eles deveriam, né, permanecer, né? Como eles deveriam permanecer na unidade, né? Não na divisão, mas na unidade. Então, porque era na ceia que se festejava a comunhão das famílias, comunhão espiritual, né? Dos santos, dos separados para as bodas, né? Nós depois vamos estar em outro vídeo falando sobre aquela passagem das bodas, que ele convidou, né, muitos para as bodas, para aquelas festas, aquela ceia. Então ele convidou muitos, porém, que são poucos os escolhidos. Porque os escolhidos, né, seriam aqueles que se alimentavam da forma correta, né? Da forma correta. Ele ali ensinou. Lembra que depois da cruz ali, Jesus, quando apareceu aqueles homens ali naquele caminho de Gabaú, em Maú, né? Então, depois, lá na frente, quando eles estavam sentados ali, como que Jesus foi reconhecido? Pelo partir do pão, né? Foi pelo partir do pão. Então ele ali estava dando aquelas últimas instruções. Por isso, né, o puxão de orelha do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, né, que depois nós vamos mais para frente estar vendo sobre aquela passagem, porque lá 1 Coríntios, né, 11, ali
Então, ali o apóstolo Paulo ele estava ali não fazendo uma doutrina, né, de Santa Ceia, mas ali estava ali puxando a orelha dos coríntios. Depois nós vamos estar lendo, né? Então, nós vamos estar nessa série falando sobre, passo a passo, sobre Santa Ceia. Então, por quê? Porque o apóstolo Paulo disse assim, ó, eu estou vos dando da forma que eu recebi, da mesma forma que ele, né, que ele recebeu, ele falou para ele. Então ele estava ali e dando aquelas instruções, né, porque eles não estavam da forma correta, né, os procedimentos, os princípios, né, daquela comunhão que foi ensinada por Jesus. Então, o apóstolo Paulo, né, a igreja de Corinto, ele estava ali chamando, puxando a orelha, pois ele ensinou da forma que recebeu. E eles estavam completamente sem noção, andando com as suas próprias pernas, com as suas próprias autoridades, né? Depois nós vamos estar lendo lá sobre isso. Mas hoje nós vamos estar lendo a passagem de Lucas 17, versículo do 7 ao 10, que diz assim, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, né, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, que eu vou lhe servir, né? E que antes não lhe diga, prepara-me a mesa, a minha ceia, cinge e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu. Porventura, terá de agradecer ao servo por ter este feito o que lhe havia ordenado? Versículo 10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, falando sobre a ceia espiritual, a ceia de verdade, porque não é ritual, né? A verdadeira Santa Ceia, ela não é esse ritual de mês a mês, né? A Páscoa, ela era de ano em ano e é outra coisa, porque era ali com o cordeiro, né? Tinha que ter o cordeiro, tinha o pão, tinha que ser sem fermento, já falamos no outro vídeo, né? Porque na época da festividade da Páscoa não podia ter, não era para estrangeiro, era só para eles, só para Israel, e também não podia ter pão, não podia ter fermento, não sumia o fermento até dos pão, de tudo, não podia usar. Então não tem nada a ver a Santa Ceia usada hoje com a Páscoa, porque o pão tem fermento, né? O pão tem fermento, e não só mesmo ali no pão literalmente falando, mas tem fermento assim, né, sobre a vaidade, o poder, né, na política, porque não há ali aquela verdadeira intenção de Jesus ali com seus discípulos, né, ali para ensinar o repartir do pão, ali a comunhão de viver em unidade, porque sabemos que o sistema, né, não estamos falando de A nem de B, mas estamos falando de um sistema que não é unidade, verdade? É divisão, é o meu, é assim, o teu é assado, né? É Paulo e Apolo. E se esquecendo de que aquele que várias instituições, né? Paulo, seja lá de Apolo, seja lá de quem for, né? Só está o quê? Regando para que não venha morrer aquilo que foi plantado por Jesus Cristo, né? Porque ele é o autor, né? Ele é o consumador de toda a obra. Então, aqui pergunta, né, qual de vós, né, aqui em Lucas 17, versículo 7, qual de vós tendo um servo que chegou da lavoura, né, e vai tratar ele bem, vai botar ele na mesa para tratar ele bem? Qual é o ser humano, né? Qual é o ministro, o levita que vai fazer isso? Não faz, na verdade, não faz. O tempo todo
Ele não é como Jesus, que não usurpou de ser igual a Deus, mas ele sempre usufrui do poder, entre aspas, que ele acha que tem, não é verdade? Então, ele está sempre na autoridade de patrão, mas não nunca de servo. Não é verdade? Nunca de servo. E Jesus, ele veio ensinar exatamente ao contrário. Ele não usurpou de ser igual a Deus, ele veio servir. Ele veio nos servir. Ele veio nos saciar. Então, é essa santa ceia que ele nos convida, né? Que nós venhamos, sabe o que? Nos humilhar. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? Não achar que é um melhor do que o outro, não achar que não pode pedir perdão, não pode pedir desculpa, né? Porque é isso, eu sou mais, eu sou assim, não, porque eu vou me desculpar, né? Porque isso, porque aquilo. Então, esta santa ceia que o Cristo ressurreto, vivo, esse do novo e vivo caminho, quer que nós tenhamos dentro de nós, que nós devemos estar saciado, porque ele disse, né? Ele disse para aquela mulher samaritana, né? Desta água de Jacó, se você ficar bebendo esta água de Jacó, você vai ter sempre sede, né? Todos. Mas se beberes da minha água, jamais terá sede. Então, que nós devemos ter esta convicção, né? Que é a palavra verdadeira, genuína, né? Que nos traz renovo, que nos sacia, que nos transforma, que muda o nosso viver, né? Muda a nossa mente. Mas enquanto nós estivermos ali com a cabeça ali atolada, né? Atolada na lei da maldição, na lei que apontava que era juiz, né? Enquanto nós estivermos sendo juiz um do outro, julgando o outro, apontando um ao outro, sempre olhando para o outro e achando-se melhor que o outro, nunca nós teremos realmente sendo saciado, tomado esta ceia, né, que foi ensinada por Jesus Cristo à sua igreja, né, porque ele ensinou à sua igreja, que eram os 12 lá que ele reuniu. Então, ali, Paulo ele foi levado depois em espírito, né, em espírito, a terceira dimensão, e ali ouviu, né, porque ouviu as instruções, né? Porque ele não andou com Jesus de Nazaré. Ele viu, ele teve um encontro, né? Ali no caminho de Damasco, sabemos a história de Paulo, ele teve aquele encontro com o ressuscitado, né? Com um ressuscitado, não foi com Jesus de Nazaré. E então ele teve a instrução, né? Quando ele se converteu, porque ele era o melhor dos fariseus, ele era o melhor perseguidor, né? Do povo do caminho. Mas quando ele se converteu e ele ali foi, né? Foi levar esta informação, né? Que ele foi ali até chamado de tagarela, na verdade, de tagarela, pelos aqueles que sempre via ele sempre sendo um perseguidor, e ali quando viu ele transformado não entenderam nada, né? É difícil realmente entender. Mas este vídeo de hoje, como que faz parte desta série que nós estamos falando sobre Santa Ceia, né? A visão é entender, né, que Santa Ceia é uma coisa espiritual, né? Uma coisa espiritual. Não tem nada a ver com esse ritual que se faz mês a mês, né? Mas esta Santa Ceia nós temos que ter todos os dias, porque nós temos que saciar-nos do verdadeiro pão. Jesus, ele é o pão da vida, né? Ele é o pão da vida. Então nós temos que nos alimentar todos os dias e saber o que? Repartir o pão. Jesus é o pão da vida. Então ele ensinou, né, o partir do pão. Nós temos que estar em unidade, repartindo o pão. Bem, então nós vamos estar hoje ficando por aqui e vamos estar continuando, né, olhando
para o alvo, prosseguir para o alvo. Para nós estarmos terminando, né, este vídeo, para nós estarmos assim, dando mais assim, um tempero na nossa visão, em Lucas 17, ali no versículo 20, né, a vinda do reino de Deus. Então nós temos que assimilar que Jesus de Nazaré, ele veio ali a proclamar o quê? A vida do reino espiritual, né? A vinda do reino espiritual, do qual ele disse lá em Mateus 7, do 21 ao 23, ali, que muitos não entrariam, né? Mesmo fazendo a obra, como está no versículo 22. Eu fiz isso, eu fiz maravilhas no seu nome, eu fiz não sei o quê, mas ele diz, não, eu não vos conheço. Porque muitos fazem muitas maravilhas, mas não conseguem assimilar, entender, compreender e andar, né, no novo e vivo caminho. Fica o tempo todo lá, eles querem viver lá atrás, maçã no barro, lá em Melquisedeque, Moisés, Davi, fulano e ciclano. Eles não conseguem prosseguir, viver aqui no novo e vivo caminho. Nós temos que compreender isso, nós temos que puxar uns aos outros para estarmos deste lado. Então, Lucas 17, versículo 20, diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. O reino de Deus não vem com visível aparência, não está ali, não está lá, não está na tua igreja, nem naquela, nem na lá, né? Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, né? O reino de Deus, essa transformação de entender este reino espiritual, né? Tu sois o templo, né? Não há uns lugares específicos que está o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós, está dentro de nós. Então, 22, a seguir dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis, né, ver nos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ele aqui, ele lá, né? Tá ali, tá lá. Não vades nem os sigas, né? Porque muitos muito vã doutrina, né? Muitos ensinamentos, isso, aquilo outro, caminhos, filosofias, autoajuda, muitos caminhos que diz, não, tem que ser aqui, vem aqui, faz assim. E não é nada disso, versículo 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, né? Que ele estava explicando ali. Importa, entendeu? Não adianta, viu que Pedro ele foi tentar ajudar. Não, porque eu faço isso, eu estou com o senhor, pão duro. Aí ele falou assim, apartai-vos de mim, Satanás, né? Satanás é opositor, né? Nenhum ser, entendeu? É opositor. Todos que estão contra, né? O anticristo está contra a palavra da verdade, é Satanás, porque Satanás é o que? Opositor. 26 de Lucas 17. Assim como foi nos dias de Noé, terá também nos dias do Filho do Homem, né? Do Filho do Homem. Então, lembrando que já falamos no outro vídeo que era costume, né, dos judeus falar Filho do Homem, né? Lembra lá que está lá em Ezequiel, Filho do Homem, põe-te em pé e falarei contigo, né? Então, era costume. Então, nós temos que assimilar, entendeu? E prosseguir para o alvo. E o alvo é a soberana vocação em Cristo, né? Está lá em Filipenses 3, versículo 12, ali em diante, né? É a vocação em Cristo. Deixa Melquisedeque para lá, Moisés, pão duro. Então, agora terminamos o raciocínio em 2 Coríntios 3, versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muitas ousadias no falar. Nós temos que falar, entendeu? Não importa assim, entendeu? Porque ninguém me fala.
Entendeu? Versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face. Entendeu? Ah, tá ensinando, fulano, não importa quem seja, entendeu? Tá, a gente tem que pesquisar, entender e compreender a palavra e andar nela, na verdadeira palavra, não é filosofia, isso, aquilo outro, sonhos de outros, né? Então, ó, e não somos como Moisés, que punha um véu, né, sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, né? Porque muitos põem véu que é para a gente não entender, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se você se conhecer a verdade, você se liberta. Então, eles põem véu. Versículo 14 de 2 Coríntios 3. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, né? Hoje está falando Paulo, né? Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, né? Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Entende? Então é isso que fica lá em Melquisedeque, Abraão, Sansão, e vai aqui, vai em Samuel, vai não sei em quê, nas escrituras, em histórias, né? De antes o Messias, de antes Jesus, não consegue pular e entrar e viver na doutrina, entendeu? Pós-Jesus, pós-cruz. Então, ó, versículo 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converter, né, o véu lhe é retirado. Então, quando eles conseguem sair de Moisés, daqui eu pulo para Cristo, o ressurreto, aí sim, aí eles se converteram, mudaram ali, né? 180 graus. Bem, ora, o Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, vamos lembrar que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é ritual, não é tradição, não é costume, não é cultura, não é nada disso. O reino de Deus é espiritual, que está dentro de vós, né? Se tu consegue ouvir a voz do seu Senhor, que ressurreto, vivo, né? Então, quando nós estamos ligados realmente neste caminho, nesta vocação em Cristo, vivificado nele, nós não fazemos nenhum ritual, né, de mortos, mas nós estamos vivos, vivificados com eles, entendemos que nele temos a vida eterna. Como águia voamos sem limites, vamos compartilhar nossos sonhos. Se inscreva, deixe seu like. Lá, a irmã Darcy, ajudar a irmã Darcy Maria aí. Entendeu? Não esqueça, pega aí.